Boa noite, galerinha. Tudo bem? Aí, tudo bem com vocês? Muito legal estar aqui de novo hoje, no nosso segundo atalho da jornada da venda online aí, né? Tudo bem? A galera chegando aí. Oi, Tana, tudo bem? Como vai? Salve, tudo bem? Como é que estamos aí? Boa noite. A Jaqueline Paz, o Sérgio Freitas, a galerinha está chegando aqui, o Coi Cordeiro, tudo bem, Coi? Hoje vamos ver se, mais no final da live aí, eu vou aceitar sua solicitação para você falar ao vivo aqui, beleza? Arroz Importados, tudo bem? Boa noite a todos bem-vindos aí. Hoje nós estamos aqui para falar do nosso segundo atalho para vender muito online, né? Então ontem a gente falou sobre o choque, né? A gente deu um choque em vocês, que é por que você não pode deixar, de hipótese alguma, de entrar nessa jornada da venda online. Por que você não pode, em hipótese alguma, de deixar de entrar nessa jornada e o que acontece se você não entrar nessa jornada, que infelizmente o seu negócio não vai prosperar, ou seja, não vai existir nos próximos 5 a 10 anos. Eu acho que ficou claro, né, isso para vocês. Quem está aqui e que assistiu a live de ontem, diz aí se ficou claro, diz aí, eu entendi, coloca aí para mim no nosso chat aqui da live, eu entendi, beleza? Boa noite também a Márcia, a Sérvia, que está chegando aqui, a Angélica Silva, muitos dos alunos do treinamento Loja Virtual de Sucesso do Fábio Secotto, né? Alguns novos parceiros que estão chegando aqui agora na jornada digital, alguns do curso Google Meu Negócio. Então, bem-vinda também a Lene Cordeiro, né? A Itana já falou aí, eu entendi, né? Aqui a Angélica também, ficou bem claro, super entendido, Sérgio Freitas, Jaqueline também, a galera já captou, né? Que a gente realmente precisa se conectar nessa jornada. E hoje nós vamos falar um pouquinho, lembra que a ideia dessa jornada aqui é a gente falar dos 12 atalhos para você vender muito online. Então eu vou explicar direitinho esses 12 atalhos, cada dia numa live um atalho. Ontem falamos dessa choque, né? De você entender, primeira coisa é a gente cair em si, é a gente ter a percepção e o entendimento que se nós não começarmos a vender online, a gente está fora do negócio. Então, só resumindo o que diz ontem, você aceitaria um conselho do Bill Gates, certo? Um cara que é visionário, milionário, que sempre esteve à frente do seu tempo. Então, o Bill Gates disse o seguinte: em 5 a 10 anos existirão 2 tipos de empresa, as que vendem online e as que não existem mais. Então, quem por acaso não esteve conosco ontem, já sabe o que o Bill Gates disse. E já sabe que esse é o conselho para você. Ou você entra para vender online, ou você para tudo e começa a entrar no digital, ou dentro de 5 anos sua empresa não existe mais. Assim simples, é assim que será. Beleza? Então, bem-vindo aqui ao Lelo Ticubu, a India House Oficial, né? Galera que está chegando agora, o AD Distribuição, a DHDT Distribuição, e vamos então agora fazer uma apresentação rápida para quem não conhece Fábio Secotto e começar com o nosso segundo atalho. Depois vamos abrir para as dúvidas, beleza? Então vamos lá. Bom, quem não conhece Fábio Secotto, eu estou aí nesse mercado há mais de 25 anos. Eu tive a oportunidade de implantar uma das primeiras lojas virtuais do Brasil, né? Que é a loja da Somlivre.com, da Rede Globo de televisão, e isso na década de 90 e 96. Ou seja, são 25 anos de experiência em e-commerce. Eu tive a oportunidade de implantar mais de 300 projetos de venda online, porque depois de ficar 10 anos à frente da Somlivre, e simplesmente eu saí porque o mercado se transformou e o CD e o DVD deixaram de ser vendidos de maneira física e passaram a ser entregues através das plataformas de compartilhamento, primeiro no iPod. Hoje em dia o grande lugar onde essa plataforma é compartilhada é naquele nosso software que a gente tem para ouvir as músicas online, né? Que todo mundo sai andando aí ouvindo, esqueci o nome agora, me deu um branco, daqui a pouco eu lembro. Spotify.
Então hoje em dia a música é entregue via Spotify, esse é o grande barato, assim como o VHS, o DVD, que nem nós falamos ontem, é entregue através da Netflix, né? Então, ou seja, o mundo se transforma o tempo todo e a gente precisa estar se transformando junto com ele. E aí, o que a gente tem que entender nessa jornada? Então, eu saí da Som Livre por conta disso, a Som Livre acabou se encerrando, eu montei o meu amigo Pet, o primeiro pet shop virtual do Brasil. Foi uma experiência que não foi tão bem sucedida, um dia eu vou contar essa história para vocês, e a gente aprendeu muito com isso. E inclusive quebrou os mitos, né? Que a gente achava que, 10 anos de experiência, o cara que montou a primeira loja virtual do Brasil e vai montar uma loja virtual e não vai dar certo. E foi o que aconteceu. Eu montei o meu amigo Pet e não deu tão certo quanto eu gostaria que tivesse dado. Eu entendi o que aconteceu e foi um grande aprendizado. E depois eu implantei a minha agência, a E-Commerce Consulting, onde eu implantei mais de 300 projetos em 10 anos. E os meus clientes somados devem faturar, nos últimos 10 anos somados, os meus clientes, tudo que eles faturaram deve dar mais de R$1 bilhão de faturamento. Ou seja, eu tenho bastante experiência para passar para vocês e é isso que eu quero fazer. A minha missão nesse ano, principalmente, se transformou para levar conhecimento. Eu estou com 54 anos, eu acho que eu já estou numa idade de bastante estabilidade, minhas filhas estão criadas, uma mora na Itália, outra mora aqui no Brasil, mas as duas já estão criadas, já estão cuidando dos seus próprios negócios, né? Trabalhando, já são formadas, e eu estou numa fase de vida diferente e decidi que eu tenho que deixar o legado. E o meu legado é o meu conhecimento compartilhado com você. É isso que eu quero fazer. Eu quero levar o meu conhecimento para você, para que você possa absorver e fazer por você mesmo. Eu sei que o pequeno e o médio e o microempreendedor, ele não consegue contratar agência, é muito complicado, é tudo muito caro, então ele precisa aprender para fazer por conta própria. E é isso que nós vamos fazer. E nessa jornada toda com o Fábio Secotto é sempre uma transferência de aprendizado, onde eu passo meus 25 anos de experiência para que você possa fazer por conta própria. Então esse é o meu objetivo, essa é a minha missão, é para isso que eu estou aqui e por isso esses 12 atalhos. Beleza? Então, queria agradecer do fundo do coração a presença de vocês. São 13 guerreiros que estão aqui. E queria pedir que chegou a hora 14 agora, chegou a hora do compartilhamento. Eu vou começar a entrar no conteúdo e chegou a hora de vocês apertarem aí para mim, no aviãozinho, no coração, para compartilhar. Todo mundo que vocês conhecem, que conecta vocês no Instagram, acaba sendo avisado dessa live. E às vezes algumas pessoas que precisam desse conhecimento são despertas. Então isso é um bem que você faz. Se você acha que esse conhecimento é relevante, se esse conhecimento é importante, mete o dedo nesse aviãozinho aí no coração, para que todo mundo possa saber que você está aqui e quem sabe alguns não venham aqui também participar desse conhecimento, desse compartilhamento de conteúdo, beleza? Então dá boas-vindas às pessoas que entraram agora, a Luísa da Vila Maré, Ateliê, a JP da Aruí, a galera que está chegando, a Lana Freitas, todo mundo que está chegando aqui, muito obrigado e nós vamos começar o nosso assunto de hoje, tá certo? Vamos lá. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Nós vamos falar hoje sobre uma questão muito importante que chama-se palavras-chave. Esse é o tema central do segundo atalho para vender muito online. Palavras-chave. É isso que eu quero que a gente entenda e que a gente consiga entender o porquê que eu preciso definir. Quais são as palavras-chave importantes para o meu negócio, né? E como que isso vai ser determinante, até mesmo para determinar o nome da minha empresa, né? Então, dá boas-vindas aí Liliane Odiniz, que chegou aqui agora. Estamos começando agora o conteúdo. Gente, quem por acaso não assistiu o nosso atalho de ontem e quiser assistir, está no IGTV, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui a falar desse assunto. Corre Cordeiro, eu já vi a tua solicitação. No final, quando eu abrir para as perguntas, vou deixar você entrar aqui e fazer uma consideração, fazer a sua explanação aqui para nós, tá bom? A sua dúvida, o seu comentário, fica tranquilo. Então vamos lá. O que a gente tem que saber de palavras-chave? Por que esse segundo atalho é tão importante e o que tem a ver esse assunto de palavras-chave? Para poder explicar isso, eu preciso explicar como funciona o Google. Então, a gente tem que entender o funcionamento do Google e a importância do Google no nosso negócio. É essa conexão que nós temos entre palavras-chave e o seu negócio e a sua venda online. Então, vamos começar a entender o assunto do Google, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. A Paticord chegou agora.
Vamos lá, estamos começando agora o nosso segundo atalho. Vocês chegaram na hora certa. Vamos lá. Então, o que a gente tem que entender sobre palavras-chave? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Google é o oráculo. O Google é como se fosse Deus. Eu digo que o Google é Deus. Porque o Google, tudo que você pergunta para ele, ele responde. E mais, ele responde certo. Por isso é o sucesso do Google. Você perguntou para o Google, ele te responde, e certo. Inclusive, isso às vezes é preocupante. Por que isso é preocupante? Vamos dar um exemplo. Muitas pessoas, em vez de ir no médico, pegam algum sintoma que estão sentindo e perguntam para o Google. E elas acabam vendo outras pessoas escrevendo sobre aqueles sintomas e dizendo supostas coisas que podem estar levando àqueles sintomas. E aí as pessoas tentam se automedicar. Isso é um problemão para os médicos. Porque às vezes você tem um conteúdo de valor, um conteúdo sério dentro do Google sobre um determinado assunto, sobre um sintoma. Mas muitas vezes você pode ter um conteúdo que não é de uma pessoa que está sabendo o que está falando, ou que tem uma crença de um processo que não é necessariamente terapêutico. Então, ou seja, você pode, nesse processo, gerar um problema, em vez de gerar uma solução. Então isso inclusive preocupa o Google, né? Mas isso diz o quão importante o Google é para as pessoas e o quanto tempo e quantas vezes por dia a gente pergunta para o Google. A gente pergunta muito mais para o Google do que para nós mesmos. Então, ou seja, tudo que a gente tem dúvida é para o Google que a gente pergunta. E aí a gente precisa entender como que o Google faz essas respostas, porque nós temos que fazer parte da resposta das perguntas que interessam para a nossa audiência, para os nossos negócios. Certo? Se a gente sabe que o Google é tão importante, nós temos que fazer parte quando tiver uma pergunta que tem a ver com o que nós oferecemos, nosso produto, nosso serviço, nós temos que estar na resposta. A resposta tem que considerar a gente, a nossa empresa, o nosso negócio, as nossas páginas, tá certo? Então, o que a gente tem que entender? Que as pessoas procuram o Google. Tá claro isso? Quem acha que tá claro, diz para mim aí. As pessoas procuram o Google, sim ou não? Diz sim. Aí, todo mundo que acha que as pessoas procuram o Google, por favor, responde aí sim. Eu quero ver vários sims nesse nossa live aqui. Beleza? Porque realmente é isso que as pessoas fazem. Tá bom? Então vamos lá. O que acontece a partir daí? A gente tem que entender que as pessoas navegam como no Google? Infinitamente. Então, como que vocês acham? Como vocês se comportam no Google? Quantas páginas vocês navegam no Google quando fazem uma pergunta para o Google? Eu queria que vocês respondessem isso também para mim aqui na live. Por quantas páginas você navega quando você faz uma pergunta para o Google? Toda vez que você vai para o Google e faz uma pergunta, quantas páginas você navega? Você fica na primeira página, na segunda, você vai até a 10ª. Quantas páginas você navega? Me diz isso, por favor. Eu quero saber. Eu preciso saber disso para poder falar e continuar aqui o nosso processo. Então, as pessoas elas perguntam para o Google e elas vão lá e pesquisam. Então, olha aqui, o Sérgio Freitas está dizendo 2 no máximo, né? Então, as pessoas, quantas páginas vocês navegam? A Jaqueline Paz diz que tem 3. A Leila Cordeiro está dizendo 3, né? Ou seja, 2, 3, né? No máximo 3, 1, né? Márcia Sérvia. Ou seja, galera, é isso. É de 1 a 2 visitas, de 1 a 2 páginas. Esse é o processo de navegação. E a grande maioria é 1 página, tá certo? Aí, o que acontece? Essa 1 página ou 2 de navegação, se vocês souberem, ela tem 10 resultados. 10 resultados. Existem os anúncios, que às vezes são 4 anúncios, mais ou menos. Então é pago, o anúncio é pago. E depois a gente tem mais 10 resultados, que é chamado de orgânico. O resultado orgânico, ele não vem escrito anúncio. No pago vem escrito anúncio antes de dar a informação. E no orgânico, e ele vem em primeiro lugar, ele é os primeiros a aparecer. E no orgânico não aparece essa inscrição anúncio. E são só 10 resultados. 10 resultados, tá certo? Ou seja, apenas 10 resultados. Então significa o seguinte, que as pessoas elas podem ver os primeiros 10 ou 20 resultados de uma pesquisa. Agora vai outra pergunta. Quando você faz uma pergunta para o Google, seja ela qual for, né? Quando você faz uma pergunta,
quantas respostas ele dá lá em cima. Lá em cima ele diz assim, encontrado tantas mil respostas ou tantas centenas de respostas para este resultado. Vocês já notaram sobre isso? Vocês já notaram quantas respostas ele dá? Então, se você perguntar lá, por exemplo, qual é a melhor Smart TV? Qual é o resultado que você acha que vai aparecer para essa pergunta? Você pode depois fazer uma pesquisa e ver, tá? Então, ou seja, quantas respostas aparecem? É isso que eu quero saber. Respondam para mim, quantas respostas aparecem, tá? Dá boas-vindas aqui a Vera Lúcia Morena Santana, que chegou agora aqui na nossa live. Nossa live hoje está falando sobre o nosso segundo atalho para vender muito online. E é as palavras-chave. E para explicar as palavras-chave, a gente está explicando como funciona o Google, beleza? Então as pessoas responderam aqui para mim que é de 1 a 2 páginas. Como tem 10 resultados por página, são de 10 a 20 resultados, tá certo? E aí eu perguntei para vocês quantos resultados vêm. Provavelmente vocês não lembram isso ou não notaram isso, né? O Paulo disse muitas, mas a maioria das pessoas não quantificou, inúmeras, nunca percebi, falou a Rose, né? O Roberto Cruz chegou agora, bem-vindo, Roberto. Começamos a live aqui. Então, o que acontece, gente, para vocês entenderem? São, no mínimo, uma dezena de milhares, de 10 mil para cima resultados. Qualquer coisa que você perguntar, vai aparecer lá 5 mil, 10 mil, 100 mil, 500 mil resultados. Ou seja, o Google vai apresentar uma quantidade enorme de resultados. Vamos pensar aqui, se são 10 resultados por página e o Google fala que são 10 mil resultados, nós estamos falando em 1000 páginas. 1000 páginas de resultado. Adianta você estar acima do 20º lugar nesse ranking? Adianta você estar na página... Não precisa estar na página... Se você estiver na página 1000 ou na página 5ª, talvez o resultado seja o mesmo. Porque não estar nas 2 primeiras páginas é muito ruim, né? E estar nas 2 primeiras páginas é infinitamente difícil. Por que é difícil? Porque como você vai fazer para, numa palavra que te interessa, estar nos primeiros 20 lugares de posicionamento, sendo que tem lá 10, 20, 30 mil resultados e tem lá 1000, 2000, 5 mil páginas? Como você vai fazer de 5 mil páginas para estar na primeira ou na segunda colocação? Na primeira ou na segunda página, entre os 20 primeiros resultados? É muito difícil. É muito difícil. Então a gente precisa entender como funciona essa indexação, como funciona esse ranking, como funciona que o Google entrega essa ordem orgânica, como que ele faz para indexar e para ordenar as pessoas dentro daquele processo. Se a gente entender isso e começar hoje a trabalhar essas palavras-chave para o nosso bem, um dia, daqui a algum tempo, talvez anos, né? Talvez meses, a gente vai começar a ter algum resultado. Só que se nós não começarmos hoje a fazer alguma coisa sobre isso, nunca nós vamos estar bem posicionados no Google. Nunca. Então, ou seja, vocês precisam entender como funciona. E entender como que a gente pensa nesse assunto do Google e nas palavras-chave. Beleza? Então, chegou a hora novamente de dar boas-vindas ao Luiz Carlos Falcão, que chegou agora. E chegou a hora de vocês darem um breakzinho ao Carlos Xavier, que chegou agora também. E dedo no aviãozinho, dedo no coração. O cara acho que foi o Rui, deu uma risada aí quando eu falei enfio o dedo, é isso aí, dedo no coração, dedo no aviãozinho, e vamos chamar a galera para participar. Tá ficando quente esse conteúdo, quem chegar agora ainda vai pegar muita coisa, então me ajuda a dividir e a compartilhar com as pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Vamos lá, me ajudam a divulgar. Então vamos lá. Então, gente, entendemos que nós precisamos estar nas primeiras posições do Google. Entendemos que a quantidade de resultados é enorme e é uma dificuldade enorme estar nas primeiras posições do Google. Agora a gente precisa entender por que a gente precisa estar nas primeiras posições do Google e como o Google faz para ordenar aquelas pessoas. Por que a pessoa que está no primeiro lugar está no primeiro lugar e assim por diante.
tá certo? Ou seja, os fatores de indexação. Então vamos entender a primeira coisa, que é o porquê estar na busca orgânica do Google. Fábio, mas se eu fizer um investimento em publicidade no Google AdWords ou Google Ads, eu vou conseguir fazer como aqueles outros que são anúncios e que aparecem na primeira página. Não é verdade? É verdade. Então esse é um jeito de burlar o tempo. Se você não consegue organicamente, vai demorar muito tempo para você estar na primeira página e aquela palavra é uma palavra importante para o seu negócio, você pode fazer um investimento em publicidade no Google e aparecer na primeira página, pagando por isso. Só que acontece o seguinte, quanto mais o tempo passar, mais pessoas vão descobrir os investimentos em publicidade no Google, no Facebook, e vão investir nessas publicidades. E esses lugares, seja o Google, seja o Facebook, são leilões. Quem ganha o leilão é que aparece nos primeiros lugares. Então a gente tem lá leilões. E aí o que acontece? Quanto mais concorrência, mais caro fica o custo para trazer uma visita para sua página, tá certo? Quanto mais gente, melhor, né? Não, Coi Cordeiro, não desculpo nada. Eu vou fazer o seguinte, quando acabar aqui, quando eu entrar aqui na parte de dúvidas, eu quero que você entre aqui, divida a tela comigo e fala a sua impressão sobre a live de hoje e a sua dúvida, beleza? Eu queria muito que você apertasse. Na hora que eu pedir, você vai apertar e eu vou te convocar, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender essa situação, que é o seguinte: a gente tem um movimento para fazer, que é entender que quanto mais o tempo passar, mais caro vai ficar. Mais caro vai ficar essa possibilidade de a gente entrar com a parte de investimento em publicidade dentro do Google. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm ideia de quanto custa para você gerar uma visita na sua loja? Quanto custa para gerar uma visita na sua loja? Para uma ação de detetização, a palavra detetização, a palavra-chave detetização, quanto custa para estar num anúncio na primeira página do Google com a palavra detetização? Coloca aí para mim no chat. Quanto você acha que custa? R$1, R$2, R$10, 50 centavos, R$100? Quanto você acha que custa? Me diz aí. Ou seja, o custo para a pessoa clicar no anúncio e ser redirecionado para o site ou para a loja virtual da pessoa que vende o serviço de detetização. Tá certo? Então, me diz aí, eu quero saber, me diz aí. Dá boas-vindas a Cláudia5265, que é minha prima. Cláudia já trabalhou comigo há muitos anos, é uma querida, está no meu coração. Muito obrigado, Cláudia, de estar aqui comigo, de dar o seu tempo para o primo aqui. E é um prazer ter vocês aqui, ter gente da família aqui na minha live também. Fico lisonjeado. E olha lá, a galera já está respondendo. É caro, um dos mais caros, Sérgio Freitas. É isso mesmo, Sérgio, é um dos mais caros. O Paulo não tem noção do valor. Chuta aí, Paulo, chuta o valor. Quanto que é o custo por uma visita? Porque vamos entender isso. Quando a gente tem um anúncio lá, a gente paga alguma coisa quando aparece um anúncio lá? Não paga nada. Agora, quando o cara clica no anúncio e ele vai para o teu site, você paga. Então você só paga quando você tem o clique. Quando a pessoa clicou, você paga. Certo? Então, é esse o procedimento. As pessoas pagam por clique. Tá certo? E aí, desinterruptora também. Tá certo, Sérgio Freitas? Muito bem lembrado. Então, a pessoa paga pelo clique, pela visita. Então, por exemplo, no e-commerce, se você precisa de se você tem 1% de taxa de conversão, que é uma conversão boa no e-commerce, você precisa de 100 visitas para fazer uma venda. Então, se você tiver uma taxa de conversão de 1%, você precisa de 100 visitas para fazer uma venda. Então, se você gastar R$1 por clique, você precisa gastar R$100 para fazer uma venda. Se você vende um produto de R$100, já imaginou? Prejuízo na certa, né? Você gastou R$100 para fazer uma venda e vendeu um produto de R$100, o teu lucro deve ser uns 20 ou 30, ou seja, você perdeu 80. Ou seja, é muito complicado. Você tem que ter um custo por clique que viabilize você fazer. Bom, como a maioria não soube, custa mais de R$100. Mais de R$100 para uma visita para a palavra detetização. O significa o seguinte, que é uma loucura. O cara tem que
conseguir converter muito. Ele tem que vender uma dedetização por R$2.000 ou por R$1.500 e ele tem que converter 50%. Ou seja, ou 30%, cada 3 pessoas que clicam, ele fecha uma venda. Para poder valer a pena, senão não vale a pena. E deve valer, porque as pessoas anunciam. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você já imaginou que a sua palavra-chave um dia vai poder custar R$100 e que você está ferrado? Quando isso acontecer, você não vai conseguir mais fazer o negócio acontecer. E isso é questão de tempo. Agora, você já imaginou que quanto antes você entrar, você vai ter menos concorrência e você vai conseguir fazer um trabalho bacana? Agora, eu estou falando aqui da parte paga, né? Eu dei um break aqui para falar da parte paga, né? Dá boas-vindas aqui a Isalena Muniz. Boas-vindas aqui à live do Fábio Secotto. Segundo atalho para vender muito online. Então eu estou falando da parte paga. E aí, por que eu estou falando da parte paga? Porque ela vai ficar muito cara. E aí não vai dar para você burlar. Você vai precisar da orgânica. Então, quanto mais o tempo passar, mais importante vai ser o seu posicionamento na sua palavra-chave dentro do Google. Então isso é um dos segredos mais importantes para te ajudar hoje e no futuro. E quanto mais o tempo passar, mais importante será. Lembra disso, busca orgânica. Isso é o que a gente fala para estar nas primeiras páginas do Google organicamente. O termo é chamado SEO, S-E-I-O. S de search, pesquisa. E de engine, motor, I-O, otimização. Então SEO é a sigla de otimização do motor de pesquisa, do motor de busca. Essa é a ciência que estuda como você deve agir dentro de um site para que aquela página apareça de maneira positiva, bem ordenada e bem indexada dentro do Google. O SEO é a ciência que estuda para que você consiga melhor posicionar a sua página dentro das palavras-chave que você escolheu para o seu negócio. Esse é o SEO. E isso é uma ciência que você, para estudar, você vai gastar. Eu fiz um curso de SEO com o Fábio Ricotta. Se vocês puderem e quiserem conhecer esse cara, eu vou até colocar o nome dele aqui. Ele chama Fábio Ricotta, meu xará. Ele é uma sumidade no assunto. Esse cara é o papa do SEO, tá? Ele é muito fera. Ele tem a agência chamada Mestre SEO. Eu fiz um curso com esse cara há mais ou menos uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, tá? E eu entendo relativamente do SEO, mas eu não sou o papa do SEO como é o Fábio Ricotta. Então eu entendo um pouco de SEO, mas não tanto. Então o Fábio Ricotta, ele é dono da agência Mestre e ele fala desse assunto. Eu paguei no curso mais de R$3.000 na época, dinheiro de hoje. Um curso de um fim de semana. Para aprender alguma coisa, porque para empreender muita coisa é muita grana que você vai investir. Então, ou seja, é um assunto vasto que eu não vou matar esse assunto numa live hoje de meia hora, de 1 hora. Mas eu vou conseguir te falar as principais fatores de indexação, para que você entenda o conceito e depois você pode se aprofundar. Beleza? Então dá boas-vindas a Brígida Marques, direto dos Estados Unidos aqui nos acompanhando. Gratidão aqui de ter gente de fora aqui nos acompanhando. E a Vanessa Basílio, que também acabou de entrar. Bem-vindas à live do Fábio Secotto. Hoje nós estamos falando sobre a importância das palavras-chave para o seu negócio. Como você as escolhe, essas palavras-chave, e como você vai usar essas palavras-chave para aparecer nelas no Google de maneira bem ordenada. E a importância que o Google tem no nosso negócio. Tá certo? Então é sobre isso a live de hoje. Então vamos lá. Nós já entendemos que a gente precisa estar no Google. Nós já entendemos que para estar no Google de maneira paga, hoje em dia pode ser acessível e burlar o fator de indexação. Mas a gente entendeu que ao longo do tempo vai ficar muito caro investir no Google Ads e nós precisamos cuidar da nossa indexação orgânica, que é aqueles resultados que aparecem de maneira orgânica dentro do Google, tá certo? Ou seja, os primeiros 20 resultados, porque nós já entendemos que quando pesquisamos no Google vem milhares de resultados, algumas dezenas de milhares, e as pessoas só ficam na segunda página.
E as pessoas ficam na segunda página e a gente tem 10 resultados por página. Ou seja, nós estamos falando de 20 posições e a gente precisa tentar colocar a nossa empresa nas 20 primeiras posições dessas palavras-chave que nos interessam. Então vamos entender agora qual é esse procedimento. Então vamos lá e entender a palavra-chave. Como é que eu sei quais são as minhas palavras-chave? Então agora eu vou te ensinar a pensar nas suas palavras-chave, né? E quero dar boas-vindas a Rose Joias, que acabou de chegar, né? E gratidão de estar aqui na live do Fábio Secotto. Lembrando que quem chegou agora, perdeu o comecinho, essas lives vão ficar gravadas no IGTV e você pode depois voltar e assistir o começo lá no IGTV, tá certo? Então vamos lá, e são 12 atalhos, quem não assistiu ontem também pode assistir a de ontem. São 12 atalhos, ou seja, eu vou estar aqui 12 dias, segunda a sábado, passando cada dia uma dica, um atalho para que você venda muito online. Então vamos lá, palavras-chave. Como que você entende quais são as suas palavras-chave? Eu tenho um cliente que chama-se Evidive. Evidive. Evidive, o que é Evidive? Dive é a palavra para mergulho. Então, mergulho em inglês é a palavra dive, né? E esse cliente então chama Evidive porque ele usa a palavra dive de mergulho no nome dele, tá certo? Porque o mergulho é uma coisa que as pessoas que fazem mergulho é um esporte com certo elitismo e acaba usando muito o inglês. Todos os equipamentos vêm de fora, então, ou seja, se usa muito o inglês. E aí, dentro desse uso do inglês, a palavra dive é uma palavra muito importante, é uma palavra-chave muito importante, mesmo que seja na língua inglesa. Então, o nome da empresa acabou sendo usada como Evidive, ou seja, ele usou a própria palavra dive dentro do nome da empresa. E quais são as palavras-chave da Evidive? A Evidive é uma empresa que vende cursos de mergulho. O objetivo da empresa Evidive é fazer com que as pessoas conheçam o mergulho, se apaixonem pelo mergulho e coloquem o mergulho, o esporte do mergulho nas suas vidas. E é um mergulho não com snorkel apenas, mas é um mergulho com o equipamento scuba, um mergulho com cilindro, um mergulho onde você respira debaixo d'água e consegue conhecer o universo que tem debaixo d'água. Ou seja, a beleza e a quantidade de áreas, né, de palavras que a gente tem debaixo, de espaço que a gente tem debaixo d'água, é muito maior do que de cima d'água. E a maioria das pessoas não conhece o fundo do mar, porque a maioria das pessoas não mergulha. E aí, para você poder ficar 40 minutos debaixo d'água, conhecendo uma região debaixo do mar, em algum lugar do mundo, você tem que ser um mergulhador certificado. Então é isso que a Evidive vende, essa experiência maravilhosa de você poder respirar debaixo d'água e conhecer o fundo do mar. Ou seja, é algo fantástico. Mas quais são as palavras-chave que são importantes para a Evidive? Eu queria que vocês começassem a responder aqui, quero que vocês interajam aqui comigo. Me diz aí, qual é a palavra-chave para a Evidive, que é uma escola de mergulho? Quais são as palavras-chave? Se você fosse dono da Evidive, quais seriam as palavras-chave que você recomendaria para o Fabiano, que é o dono da Evidive, usar? Eu queria que você me falasse isso. Quais são as palavras-chave da Evidive? Enquanto isso, eu vou dar aqui a minha tradicional solicitação de vocês clicarem no aviãozinho, no coração, clica no avião, clica no coração, para que vocês possam me ajudar a compartilhar a live. Mergulho, beleza, mergulho, sem dúvida, mergulho, né? Snorkel, diz o Coi Cordeiro, é uma opção, mas vamos fugir do trivial. Eu não quero só mergulho, eu quero que vocês pensem mais amplo. Mergulho é óbvio, né? O que mais? A gente tem que ter outras palavras. Não vale dizer só mergulho. Mergulho é muito básico, né? Sem dúvida é a principal palavra, mergulho, né? Mas pode ser que tenha várias outras palavras, né? Então, cilindro, né? Snorkel, mar, né? Olha lá, a galera começa a exercitar esse pensamento e definir as palavras. Aventura, peixe, né? Então vamos lá, a galera está tentando aí. Algumas coisas estão indo no caminho, outras estão viajando. Paraíso, diz a Brígida. Oceano a fundo, diz a Itana. Ou seja, a galera está entendendo o conceito, mas está fugindo do foco.
Lembra que eu quero radical, diz o COI, mergulho no mar, o salve. Olha lá, o salve já começou a entender um pouco o negócio. Liberdade, diz a Rose. Lembra o seguinte, gente, eu vou reformular a questão para que vocês possam responder melhor. O que acontece? Eu induzi vocês a uma resposta talvez errada, né? O que acontece? Porque eu criei a paixão pelo mergulho. Só que a gente tem que entender o seguinte, o cara está lá no Google e eu quero pegar o cara que está interessado num curso de mergulho no Google. Eu quero pegar uma pessoa interessada num curso de mergulho no Google. Essas palavras que vocês falaram, se ele colocar lá, se eu pegar a palavra esporte aquático, como disse a Jaqueline Paz, o que vai acontecer? Cara, tem um monte de esporte aquático, um monte, né? Tem vários, natação é esporte aquático, aquele negócio que joga com as bolas, né, como se fosse um handball dentro da água, tem um monte de esqui é esporte aquático, tem um monte de esporte aquático, né? Ou seja, não é legal, né? Opa, a galera entendeu, começou a ir lá, escola de mergulho, aulas de mergulho, mergulho seguro, olha lá. Não é certo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Liberdade, radical, como disse o Coy Cordeiro, oceano a fundo, paraíso, como disse a Brígida, peixe, não são aventura, é muito genérico. Ou seja, eu preciso ir na especificidade. A palavra-chave boa para mim é a que vai na veia. Eu tenho que me colocar no lugar do meu potencial cliente. Opa, apagou aqui. Eu tenho que me colocar no lugar do meu potencial cliente. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar no lugar dele, né? E aí, eu tenho que... Vou ficar um pouco mais no escuro aqui que apagou a luz. Eu tenho que me colocar no lugar do meu potencial cliente, tá certo? E aí, eu tenho que pensar como ele busca no Google. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá e pensar assim, peraí, como que esse cara busca no Google essa minha palavra-chave? Como é que ele faz isso? Como que ele busca no Google, né? O meu negócio. Como que ele faz essa busca? É isso que eu tenho que entender. Como que esse cara busca no Google, né? Se eu não entender esse processo, eu vou fazer bobagem. Nossa, vamos ver se fica. Acho que não vai ficar, né? Tô ficando lindo aqui quando eu dou esse flash, né? Olha que vai agora. Vamos tentar. Não vai. Gente, esquece, vai. Vamos deixar mais apagadinho mesmo e tudo bem. Eu tô fazendo palhaçada aqui, né, com vocês. Que eu não tô conseguindo aqui deixar no jeito. Mas tinha ficado, agora não ficou mais. Vamos deixar assim mesmo. Então vamos lá. Então, o que é, desculpa aí a confusão. O que acontece? A gente tem que entender esse contexto. A gente precisa ir na veia do negócio. A gente tem que se colocar no lugar do nosso cliente. E aí pensar assim, caramba, mas esse cara aí... Ele pesquisa por o quê? Ele precisa... E agora eu vou além, eu vou dar as respostas. Mergulho é muito bom. Escola de mergulho é muito bom. Aula de mergulho é muito bom. Mergulhador é muito bom. Mergulhar é muito bom. Olha quanta palavra. Scuba, que é o equipamento, a sigla do equipamento usado para mergulhar. Mergulho com cilindro. Né? Ou seja, essas coisas são muito boas. Então, ou seja, eu criei um conjunto de umas 10 palavras que são importantes para o meu negócio, né? E aí eu vou determinar, a partir daí, eu vou determinar uma palavra-chave que me interessa, né? Aí depois eu vou querer que vocês vão e pesquisem, né? Mergulho, escola de mergulho, pesquisem essas palavras no Google amanhã ou hoje à noite e olha como a Evidive aparece bem. Olha como a Evidive vai aparecer bem para vocês. Por quê? Porque nós trabalhamos isso há alguns anos. Ou seja, a gente trabalhou isso, a gente procurou colocar essas palavras-chave nas nossas páginas, nos nossos artigos, a gente entendeu que elas eram importantes e trabalhou isso ao longo do tempo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, primeira coisa, parar, entender o que você oferece, qual é o produto ou serviço que você oferece. Você tem que se colocar no lugar do seu cliente, como ele vai pesquisar no Google. Aí você vai entender quais são as suas palavras-chave.
Então é assim que você vai fazer o seu trabalho. Dá boas-vindas ao Felipe Martins Pro e ao Laércio Barros. Estão chegando aqui na nossa live. A live hoje é sobre o segundo atalho para vender muito online. Nós estamos falando da importância das palavras-chave, a conexão que ela tem com o Google e a conexão que ela tem com o nome do seu negócio, da sua empresa. E quem não assistiu desde o começo vai ficar gravado no IGTV e pode voltar aqui assistir no IGTV quando acabar a live, alguns minutinhos depois ela aparece no IGTV e vocês podem aí, Laércio e Felipe, assistir desde o começo a parte que perderam. Então vamos lá. Então, gente, ficou claro, eu quero joinha agora. Ficou claro como vocês vão escolher a palavra-chave de vocês? Cada um de vocês já tem a sua palavra-chave? Se tem, coloca para mim qual é a palavra-chave. Coloca assim, eu vendo tal coisa e a minha palavra-chave principal é essa. Eu quero que vocês respondam isso. Ou, além do joinha, coloca para mim, eu vendo tal coisa, a minha palavra-chave é tal. Né? Então, me dá essa informação. Né? Eu queria ouvir de vocês qual é a palavra-chave de cada um de vocês. Beleza? Então, me responde isso para mim ver se vocês pegaram o espírito da coisa. Eu quero saber o negócio de vocês e a palavra-chave. Então, fala o que vocês vendem rapidamente. Eu vendo tal coisa, minha palavra-chave é tal. Para mim ver se vocês pegaram o espírito da coisa. Beleza? Bom, entendemos essa questão da palavra-chave. É muito importante isso, gente. Por isso que eu adorei esse monte de joinha. Porque você vai escolher as suas palavras-chave e vai fazer uma lista delas. Você vai listar elas. Vai listar ali 10 palavras-chave. Não precisa fazer uma tonelada. Trabalha com 5, trabalha com 10, trabalha com poucas. Não vai fazer um monte, senão você não faz nada. Tá certo? Bom, aí o que é importante? É importante você pegar essas palavras-chave e entender como que o Google faz para escolher quem coloca em primeiro lugar para uma palavra-chave. Então, por que o Google pega mergulho e coloca a empresa em primeiro lugar quando digita a palavra mergulho? Tá certo? Então, ele vai ter um jeito de entender para fazer isso. Ele vai pegar e vai estruturar, né? Como que ele vai fazer essa questão da palavra-chave. Já eu vou ver de todo mundo, tá? Essa coisa, né? Eu trabalho com bijuterias e essa é a minha palavra-chave. Bijuterias, certo? Ó, por exemplo, bijuterias... Laine Cordeiro. Bijuterias pode ter gente que escreve essa frase, essa palavra, de jeitos errados. A pessoa pode escrever bijuterias com biju, com U, pode escrever com bijô, com GO. Ou seja, as formas alternativas que as pessoas escrevem essa palavra também é importante você tentar cercar. Tá bom? Então é um exemplo interessante. Pilates para terceira idade, é uma palavra composta, né? Pilates, terceira idade, mas Pilates é uma grande palavra, só que para terceira idade fica um foco maior. Bordados, palavra-chave bordado, né? Também, quando puder acoplar uma palavra-chave à outra, pode ficar mais específico, bordado de alguma coisa, né? Ou fazer bordado, ou produtos para bordado, enfim, conectar com alguma coisa pode ser interessante. Paulo Goulart, acessórios artesanal, né? Então, também sempre tentar conectar alguma coisa junto, né? Usar a palavra-chave mais acessada pela galera. E isso é uma boa ideia do Salvo também. Então, o que acontece? Quando a gente identificou essas nossas palavras-chave, a gente pode sim ir lá e fazer uma pesquisa no Google, né? Tem um negócio, vou deixar aqui para vocês procuram no Google, chama Keyword, peraí. Não, eu fiz errado aí, gente. Desculpa aí, eu apertei sem querer. É Keyword Planet. Procura isso no Google. Você vai conseguir pesquisar o volume, vai ver como faz para pesquisar o volume de pesquisas que tem no Google para a palavra-chave que você escolheu. Então você vai lá por bordado e vai lá e vai descobrir quantas pessoas pesquisam pela palavra bordado. Desculpa, gente. Quantas pessoas pesquisam pela palavra bordado no Google por dia ou por mês, enfim. Você vai conseguir entender isso. Então pesquisa isso no Google para você saber, né? Qual a quantidade de pessoas que faz isso. Outras pessoas fazem essa pesquisa,
Pesquisa no Google, você vai saber. E aí você vai conseguir identificar o volume, que é muito importante também. É importante saber. Deixa eu tentar pelo menos ligar um pedacinho da luz aqui. Agora ficou. Então você vai pesquisar o volume, beleza? Bom, a partir daí, você entendeu o contexto da importância, é planner mesmo, o Coy Cordeiro, é keyword planner, é que saiu errado aqui na digitação. Aí você vai conseguir identificar o volume, que é muito importante para você entender qual é o potencial dessa palavra. Se a palavra tiver muito pouca busca no Google, não te interessa. Porque se ninguém digita daquele jeito, se ninguém busca por aquela palavra, ela não te interessa. Para que ela te interessa se ninguém busca por ela? Quer dizer, se ninguém buscar por aquela palavra, ela não te interessa. Então você tem que entender isso aí. Talvez a palavra te interesse, talvez a palavra não te interesse. Depende um pouquinho do que vai acontecer. Então, essa é a ciência para entender a palavra-chave. Uma vez que você entendeu esse contexto da palavra-chave, né? Que você entendeu a palavra-chave, entendeu o funcionamento da palavra-chave, você precisa entender como o Google faz para separar. E o Google faz o seguinte, o Google vai lá e ele separa, ele tem fatores de indexação. E ele pesquisa primeiro na URL, o nome da URL. Essa é a primeira coisa que ele pesquisa, o nome da URL. Gente, me dá um feedback aí, eu estou com medo de sair aqui, que a internet não está lá tão boa. Que hora que é agora? Porque em 1 hora acaba, né? Então, a gente não usa mais relógio, né? Tem que olhar a hora pelo celular e eu estou usando o celular para fazer a live. Então, assim, qual é o jeito que o Google olha para poder indexar? A primeira coisa que ele olha, é o domínio da página. Ou seja, a página evdive.com.br tem a palavra mergulho? Tá, então temos mais 10 minutos, beleza. Obrigado, viu? A palavra evdive.com.br, ela tem a palavra mergulho? Não, né? Ela não tem a palavra mergulho. Ou seja, é uma palavra que a gente não acabou, o nome, ele deu preferência à palavra mergulho em inglês, ao dive, né? Então isso é bom para quem procura por dive, mas a procura por mergulho, ela não é tão boa. Então, ou seja, a URL, que é o principal fator de indexação, não é tão legal, né? Agora, o que acontece? Se tivesse um domínio disponível, www.mergulho.com.br ou www.mergulhar.com.br ou www.escolademergulho.com.br, se existissem esses domínios disponíveis, seria muito bom comprar esses domínios, porque o principal fator de indexação é o domínio. Primeira coisa que ele mostra são domínios exatos, ou seja, é interessante pensar no domínio. A segunda coisa que ele vai ver depois do domínio exato é o domínio não exato, é o domínio que tem uma conexão junto, uma palavra junto. Então, por exemplo, se a palavra é mergulho e tiver lá mergulho em São Paulo, mergulho São Paulo, é melhor do que não ter o mergulho no nome do domínio. Então, mergulhosampaulo.com.br é melhor do que não ter o nome mergulho, tá certo? Então, ou seja, um domínio composto que a gente chama. Então, é legal você buscar um domínio composto. Então, por que eu estou contando isso? Porque você tem que pensar que pode ser interessante comprar um domínio, tá certo? Porque é o principal fator de indexação. E o domínio custa R$40 por ano. E o segundo fator de indexação é o título das suas páginas. É o título das suas páginas. Ou seja, dentro do tag title da sua página. Toda página na internet tem uma tag chamada title. E dentro da tag title de 60 caracteres, as suas palavras-chave têm que estar no texto. Quando você escreve a sua tag title, você tem que ter as suas principais palavras-chave no texto que você escreve. Mas você não pode repetir aquele texto igualzinho em outras páginas do seu site. Em cada página, a tag title tem que ser diferente. Porém, ela tem que sempre referenciar as principais palavras-chave da sua empresa. Pode ter uma palavra-chave numa página, uma na outra página, umas 2 ou 3 no title de uma página, 2 ou 3 no title da outra página. Então, por isso que é importante você entender como o Google faz para ordenar, porque se você não tiver as palavras-chave no título da sua página, na tag title da sua página, sequer você vai aparecer naquele ranking.
E quanto mais conectado a palavra-chave tiver com as suas tag titles, com os títulos das suas páginas, mais você vai aparecer ordenado ao longo do tempo. E quanto mais você tiver um domínio exato ou um domínio composto que contém as suas palavras-chave, mais você vai aparecer de maneira orgânica. Então é por isso que as palavras-chave são tão importantes para o Google. Existem vários outros fatores de indexação? Existem. Ou seja, se o seu site é rápido, se o seu site é referenciado em outros sites de grande porte, se o seu site ele tem um template responsivo, se ele aparece adaptável tanto para o desktop como para o celular, se o teu site é seguro, existe uma tonelada de outros fatores de indexação, que aí é a aula do Fábio Ricotta, né? Porém, existe um fator muito importante, a tag title e o domínio. São as duas coisas mais importantes. E é por isso que eu quero que você pense o seguinte, que é onde eu cheguei aqui, né? Que é por isso que eu quero que onde cheguei. No nome do seu negócio. Eu quero que você pense no nome do seu negócio e se o nome do seu negócio tem a sua palavra-chave. O nome do seu negócio tem a sua palavra-chave, né? Então, por exemplo, eu vendo um negócio, o nome da minha empresa tem a minha palavra-chave. Por exemplo, a minha empresa chama-se E-Commerce Consulting. Ela tem a minha palavra-chave? Ela tem, que é a palavra e-commerce. A loja virtual não tem, mas e-commerce tem. E e-commerce é uma palavra forte, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Então, no nome da minha empresa tem a minha palavra-chave principal, E-Commerce Consulting. Tá certo? Foi a minha escolha. Então, a pergunta é, a sua empresa, o nome do seu negócio, ela tem conexão com a sua palavra-chave? E aí, cara, eu sou muito pragmático. Se não tiver, você tem que mudar o nome da empresa. Fábio, você está ficando louco? Não, não estou. Você tem que mudar o nome da empresa. Você tem que começar a pensar numa maneira, eu acho que vale a pena. Se você conseguir, você tem que pensar até em mudar o nome da empresa. Tamanha a importância que tem o Google para o teu negócio. E a tua palavra-chave tem que estar conectada com o seu domínio, e conectada com a sua tag title, e conectada com o nome da sua empresa. Ou seja, é esse o ponto. É essa a importância da palavra-chave. Você precisa se conectar com suas palavras-chave. E o nome da sua empresa, as suas tag titles e os seus domínios têm que ter conexão com isso. Então, quando as pessoas entendem isso, alguns dos meus alunos do treinamento Loja Virtual de Sucesso, quando eles entendem isso, alguns deles já me disseram, eles mudam o nome da empresa. Porque eles entendem que eles estavam no caminho errado. Muda o domínio, porque eles compraram o domínio errado. Tá certo? Então, por exemplo, esse é o grande barato da palavra-chave. E é isso que você tem que fazer. Tá certo? Então, essa é o nosso segundo atalho de hoje. É esse o atalho de hoje. Eu vou, acabando os 12 atalhos, eu me comprometo, né? Eu tenho agora lives diárias e eu tenho todo o planejamento de um atalho por dia. Mas eu me comprometo, como pediu a Itana, como pediu aí o Sálvio, né? Como pediu a Brígida, eu me comprometo a fazer uma outra live explicando melhor ainda esse assunto do Google orgânico. Tá certo? Esse assunto do SEO. Então eu me comprometo lá na frente, daqui umas 2, 3 semanas, quando acabar essa jornada maluca, a fazer com que vocês possam aqui entrar aqui nessa nossa jornada desse assunto do SEO, e eu faço uma live específica só disso, tá bom? Gente, bom, tá chegando a hora de terminar, e aí eu vou querer falar que eu vou fazer agora, no dia 30 de novembro, 1, 2 e 4 de dezembro, a Jornada da Venda Online. Então, quem ainda não se inscreveu na Jornada da Venda Online, depois que acabar essas 12 lives diárias, vem a Black Friday, e quando acabou a Black Friday na sexta-feira, na segunda-feira, temos a Jornada da Venda Online. São aula na segunda, uma aula bacana na segunda, uma na terça, uma na quarta e depois uma na sexta-feira. São 4 aulas gratuitas, bem legais, repletas de conteúdo, como eu sempre faço. E eu vou passar para vocês aqui o link para que vocês... Já voltei, gente. Eu só fui pegar o link lá. Eu queria pegar o link para passar para vocês se inscreverem.
E tá aí, ó. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva. É a Jornada da Venda Online com Fábio Secotto, dia 30 de novembro, 1, 2 e 4 de dezembro. Beleza? Então, eu queria agradecer demais vocês aqui hoje, né? Amanhã, 19 horas, encontro marcado, terceiro atalho, né? Assunto de amanhã, Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. Sabe o que é Google Meu Negócio? Não sabe? Quem é meu aluno deve saber. Quem não é, não sabe, vamos falar bastante sobre Google Meu Negócio. Então, amanhã eu quero vocês aqui às 19 horas para a gente falar de Google Meu Negócio. É o terceiro atalho. Compartilhem com os amigos, né? Com os inimigos não, mas com os amigos que vocês sabem que precisam desse conhecimento. Leve esse conhecimento adiante, compartilha esse link do nossa jornada da Venda Online, compartilha para eles também o Fábio Secotto, o Instagram do Fábio Secotto, fala para eles virem para nessa jornada de 12 atalhos, tá muito legal, muito divertido e vai ser muito bacana, beleza? Então é isso, fica aí a minha gratidão, já está acabando. Coi, eu não vou conseguir te colocar aqui, amigo, para você poder terminar a live comigo, será que dá? Vou tentar aqui, ó, mas você não pediu, ó. Vou tentar pôr a Liliane, quem sabe, vai, só para dar um tchau aqui junto comigo. Não, acho que não vai dar, gente. Eu vou ter que encerrar, senão eu não consigo salvar. Mas, Coi, eu prometo que se você estiver aqui amanhã nós vamos fazer a divisão dessa tela e vamos bater um papo junto. Eu quero a sua opinião. Você esteve aqui ontem, esteve aqui hoje. Vem amanhã você vai entrar aqui ao vivo comigo. Combinado? Estamos com isso marcado. Coi, gente, gratidão demais por vocês estarem aqui. Beleza? É um prazer. Hoje a luz apagou, tá? Mas o conteúdo foi top. É isso aí. Beijo no coração de vocês. Vou encerrar aqui. Vai estar no IGTV para quem precisar. Um abração. Até mais.